Amém? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia em nome de glória a Deus. Hoje já é o quinto dia desse propósito, irmão. E deixa eu perguntar para você: você está firme? Sim ou não? Ah não, ministro, eu já vou desistir, porque não vai acontecer nada mesmo. Já estou largando mão. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, porque você pode perder grandes oportunidades na sua vida. É verdade o que eu estou te falando, não é simplesmente uma palavra para te consolar, não, é verdade. Às vezes, quando a gente desiste, a gente perde uma oportunidade da gente ser abençoado. É verdade. Às vezes a gente para por causa de um problema, por causa de uma luta. Por exemplo, quantas pessoas que elas estavam trabalhando em um determinado serviço, aí a pessoa foi tão pressionada que ela falou: vou pedir as contas. Aí ela pede as contas, o que acontece? De repente ela fica sabendo que outra pessoa foi promovida, e era para ela ser. Eu não sei se já aconteceu isso com você, né? Fala a verdade comigo já, irmão. Eu sou sincero em falar com você. Teve coisas na minha vida que eu desisti, larguei mão e me arrependi por causa disso. É verdade. Aí depois que eu fiquei sabendo, nossa, aquilo era para mim. Aí a gente até fica triste. Por isso que a gente nunca pode desistir, né? Mesmo que você tenha luta, que você tenha problemas, vale a pena você enfrentar, vale a pena você passar, né? Porque a gente sabe que sempre depois de cada luta sempre existe uma vitória. Amém? Quando eu falo para você que eu desisti, não foi de Cristo não, irmão. Teve algo na minha vida que eu estava lutando, batalhando. Aí o que aconteceu? Eu larguei mão. Aí o que aconteceu? Quando eu larguei mão, aquilo que eu esperava veio. Entendeu? Sim ou não? Eu falei: nossa, olha aí, era para mim estar firme, né? Então, irmão, nunca desista. Amém? Mesmo que você esteja passando pelo pior problema da sua vida, não desista não. Em nome de Jesus Cristo. Confesso para você que aquilo que eu passei, aquela dificuldade financeira que eu passei, se eu tivesse desistido, eu não teria alcançado. Eu já falei para você do meu testemunho, né? Que eu fiquei um tempinho sem receber um tostão furado do INSS. E eu fiquei naquela batalha, né? O diabo, você sabe que o diabo sempre falando, né? Não vai conseguir, não vai dar certo, eles estão cortando. Eu falei: não, Deus é comigo, o que é meu, né? Quando eu menos esperei não, já estava esperando. Só que Deus, ele me surpreendeu. A irmã Sandra sabe disso. Foi numa quarta-feira, eu estava conversando com as irmãs, eu lembro como se fosse hoje, no balcão ali, né? Conversando com a irmã Sandra, mais uma outra irmã. Aí de repente o meu celular toca, ele vibra. Aí eu vi um número estranho, né? Falei: uai, que número é esse? Aí eu atendo o número: senhor amigo? Eu falei: sim, é ele mesmo que fala: aqui a fulana de tal do INSS está liberado para o senhor vai receber os atrasados, o senhor pode ir lá que já está na conta. Irmão, quase que eu dei um pulo de alegria. E Deus é tão bom que faltava um dia para terminar o mês. Eu falei: Deus, o que eu faço? O mês que vem está aí, minhas contas estão vencendo, e aí? Faz alguma coisa, Deus, por favor, né? Hoje eu tô rindo, irmão, mas na época eu não ri não, viu? Só Deus, a minha mãe, a minha esposa, que na época era minha noiva, e a minha sogra, que faleceu, que sabia disso. A gente orando, buscando a Deus.
né? Em pleno noivado, perto de casar, o INSS faz um trem desse, né? Você vê que o diabo ele tenta te parar de tudo quanto é jeito. Agora eu te pergunto, já pensou se eu tivesse desistido, tivesse dito assim para minha esposa, né? Vamos largar a mão de casamento, eu não vou casar porque eu não vou ter condição de te sustentar, né? Não vou ter condição de cumprir meu papel de marido. Já pensou, irmão? Você já parou para analisar? Não sei por que Deus está me mandando dizer essas coisas, mas já pensou se eu tivesse desistido? Hoje eu não estava casado, teria perdido uma grande bênção na minha vida, é verdade. Teria perdido uma grande oportunidade de hoje estar casado com uma mulher abençoada de Deus. Ainda bem que eu não desisti. Mas tem muita gente que está desistindo. Às vezes a bênção da pessoa está tão perto, está na porta já. Em vez da pessoa ela aguentar mais um pouco, ela desiste. Meu irmão, você já parou para pensar uma coisa? Não é a palavra de hoje, não. Não sei porque o Espírito Santo está me levando a dizer isso. Aí já é com ele, mas você sabe por que muitas pessoas perdem a bênção? Por não saber perseverar. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, ministro, mas parece que quanto mais eu estou firme, mais a situação piora, mais o diabo se levanta. É exatamente assim que o diabo faz. Sabe por quê? Porque ele sabe que a tua vitória está perto. Então ele vai fazer de tudo para que você desista. Ele vai fazer de tudo para te pressionar o quê? A desistir. E às vezes, quantas pessoas, irmão, que cede à pressão. Às vezes a pessoa estava pertinho de alcançar a bênção, aí ela deu ouvidos para o diabo, ela desistiu, teve que voltar lá no começo de novo. Você está entendendo, irmão? Então não desista, irmão, não faça isso, por favor, não desista. Deus, Ele sabe por que Ele está mandando eu dizer estas coisas, mas não desista. Tua bênção está tão perto, tua bênção está se aproximando, não desista. Isso que está acontecendo com você não é à toa. Não, ministro, mas eu não entendo, estou sendo fiel, o negócio está piorando. Meu Deus do céu, quanto mais eu olho em favor do meu marido, mais ele fica pior. Não desista, não. Nossa, mas quanto mais eu oro pela minha vida financeira, parece que o negócio piora. Irmão, não desista, porque o diabo, ele sabe que a tua vitória está perto. Amém? Glória a Deus. Mas não é a mensagem não, tá? Abre a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 8, versículo 49. A mensagem é: a quem você tem dado ouvidos? A voz da fé ou a voz da razão? E a outra coisa também que nós vemos muito acontecer no nosso meio: a pessoa deixa de dar ouvidos à voz de Deus, à voz da fé, para dar ouvido à voz da razão, e às vezes ela perde por causa disso. Tem gente que passa na frente da igreja e dá uma olhada, né? Eu estava orando agora no começo da reunião, não sei quem que parou na frente da igreja aí, coiando, não dá para ver. Daqui a pessoa foi embora, né? Lucas capítulo 8 fala sobre a filha do Jairo, né? Que todo mundo conhece essa palavra. Não é a história do Jairo que eu vou falar para você, mas algo que Jesus falou para o Jairo, que me chamou a atenção. Porque o Jairo, ele tinha procurado Jesus, a filha dele ainda estava viva. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Jesus parou para curar uma mulher, né? A mulher do fluxo de sangue.
Jesus parou para dar uma palavra para ela, para dar atenção para ela. E nesse meio termo, a filha de Jairo não suportou, ela morreu, né? E as pessoas vieram da casa de Jairo, não foram na maldade, não fizeram isso na maldade, não deram essa notícia para Jairo que a menina tinha morrido, não deram essa notícia na maldade, apenas deram a notícia porque tinha que dar, né? Acharam? Lucas capítulo 8, versículo 49, diz assim: enquanto ele ainda estava falando, no caso está falando de quem? De Jesus, né? Enquanto ele ainda estava falando, vieram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga, que é quem? O Jairo, né? E disseram: sua filha está morta, não incomode mais quem? O mestre. Mas você vê que eles não falaram na maldade, né, irmão? Na verdade, a filha do Jairo tinha morrido mesmo. Pela razão, não tinha mais o que ser feito por ela. Se a pessoa morre, o que tem para fazer o quê? Enterrar, né? Porque enquanto a vida há esperança. Agora, quando a pessoa morre, humanamente não tem o que ser feito. Amém? Mas no versículo 50, o que Jesus disse? Diz assim, ó: e ouvindo isso, disse pois então Jesus: não temas, mas creia somente. Amém? Então, meu irmão, você observa aqui. Conversa não, por favor. Você observa aqui que foram duas vozes. Uma foi a voz da razão, porque as pessoas que deram essa notícia para o Jairo, eles tinham razão. Tinham ou não tinham? Tinham. A menina estava morta mesmo, de fato. E se o Jairo tivesse ouvido a voz da razão, ele simplesmente teria virado para Jesus e teria dito: ó Senhor, o Senhor me desculpa de eu estar incomodando o Senhor me desculpa de eu estar tomando o tempo do Senhor, mas fazer o que, né? Minha filha morreu, desculpa, viu? O Jairo não fez isso. A Bíblia diz que o Jairo, ele deu ouvidos à voz de quem? De Deus. Será que a gente faz isso, meu querido irmão? Porque entenda uma coisa: mesmo estando com Jesus, é uma coisa que eu sempre falo isso, eu falei segunda-feira passada, mesmo estando com Jesus, às vezes acontece da gente passar por situações o quê? Difíceis. Mesmo estando com Jesus, às vezes acontece de más notícias chegarem ao nosso ouvido. Não que a gente queira que isso aconteça, jamais. Com certeza a gente quer que sempre chegue aos nossos ouvidos o quê? Boas notícias. Eu jamais vou orar para que chegue no seu ouvido más notícias. Lembra quando eu unjo o seu ouvido, né? Eu declaro que chegue no seu ouvido boas notícias. Jamais eu vou falar: Deus, tomara que chegue a má notícia no ouvido da irmã. Jamais. Eu sou pregador, não sou pai de santo, não sou macumbeiro. Mas por mais que a gente não queira, irmão, por mais que a gente não deseja que isso aconteça, mas mesmo estando com Jesus, acontece. Ministro, mas se eu estou com Jesus, por que acontece isso? Deus, ele permite, para quê? Qual é o propósito? Provar a tua fé, para ver se você está firme mesmo, para saber a quem você tem dado o quê? Ouvidos. Porque vamos ser sinceros, irmão, quando está tudo bem,
A coisa mais fácil do mundo é você dizer que está firme, não é? É ou não é? Quando está tudo bem, é a coisa mais fácil você dizer assim: não, porque eu estou firme na fé, eu estou firme na igreja. Não, olha, da igreja eu não saio nunca. É lógico, é fácil a pessoa dizer isso. Está tudo dando certo. Agora, e quando o negócio começa a dar errado? Foi exatamente o que o diabo tentou colocar diante de quem? De Deus, isso, né? Quando Deus fala para Satanás: olha, você está vendo o meu servo Jó lá? Aí o diabo, ele quis o quê? Argumentar, né? É lógico, né, Deus? Ele adora o Senhor porque ele tem tudo. É fácil, né? Olha só como é que o diabo é. Ah, Deus, o Jó tá adorando o Senhor porque ele tem tudo o que quer. A casa dele é boa, ele tem filhos, ele dá festa para a família, chama os amigos. Não sei se naquela época tinha isso, mas o Jó faz churrasco, chama lá a família. É lógico que ele adora o Senhor, nada falta para ele. Aí o que Deus vira para o diabo e fala: então entra na vida dele. E o diabo, ele quebrou a cara, né? Porque o Jó, mesmo em situação difícil, mesmo assim, ele continuou firme na presença de quem? De Deus. E a Bíblia diz que depois que Jó passou por tudo aquilo, Deus deu em dobro aquilo que ele perdeu. Mas e eu e você, irmão? Será que quando a gente passa por problemas, quando notícias ruins vêm, será que a gente ainda permanece firme? Porque o Jó, irmão, preste atenção, o Jó foi uma notícia atrás da outra. Imagina você, irmão, você ouvindo uma notícia, uma tragédia atrás de tragédia. De repente seu celular chega 10, está amarrado isso, mas estou dando um exemplo. De repente no seu WhatsApp chega 10 mensagens ao mesmo tempo, e essas 10 mensagens, todas elas são notícias ruins. Imagina você, é claro que isso não vai acontecer, mas imagina você, imagina a situação de Jó. Mal ele se recupera de uma má notícia, né? Que o vento veio, destruiu todos os seus gados, matou tudo. E de repente ele escuta mais outra notícia: ô Jó, os seus filhos todos morreram. E de repente outra má notícia: Jó fica leproso. E a bela esposa dele, a amada esposa dele, em vez da mulher ajudar ele, o que ela fez? Amaldiçoou esse Deus e morre. Você imaginou, irmão, a cabeça de Jó como não deve ter ficado? Ele deve ter tomado uma caixa de Lidoril, né? Imagina a dor de cabeça lascada. Mas o Jó, meu irmão, ele foi o exemplo de uma pessoa que mesmo diante de uma má notícia, ele deu ouvidos a uma só voz, que era a voz de quem? De Deus. E eu e você, irmão, como será que a gente reagiria diante de uma má notícia? Porque tem muita gente que às vezes, não estou caçoando de ninguém, pelo amor de Deus, não me entenda mal, mas às vezes a pessoa recebe nem uma notícia nem muito grande, mas uma coisinha pequena, a pessoa já fica brava, fica apavorada. Ministro, eu fiquei sabendo que no meu local de trabalho eles vão cortar, vai ter corte de funcionário, e às vezes não é nem com você. Aí a pessoa já fica: ai meu Deus, e agora? Eu tenho criança para sustentar, eu tenho filho para criar, ai meu Deus do céu. Aí já começa o coração, né?
Aí a cabeça já começa a arder, já toma um remédio, ai Jesus Cristo, agora, meu Deus do céu, como é que eu faço? E às vezes o negócio não é nem com a pessoa, irmão, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. E se Deus permitir que você que feche, pode ter certeza que outra maior vai ter. Mas eu pergunto, o que a gente faz diante de uma notícia? Que voz nós temos ouvido? Será que nós ainda permanecemos ouvindo a voz de quem? De Deus? Porque tem gente que não permanece. Quantas pessoas que eu já ouvi falar: não, ministro, agora eu vou estar na igreja, agora eu estou firme na igreja, agora nada me tira da igreja. É mesmo? Quando eu vejo, às vezes não passa nem uma semana, a mesma pessoa que falou isso fala: eu não quero saber de igreja. E aí? A que voz nós temos ouvido, meu querido irmão? Porque eu já vou para 22 anos, acho que é 22 ou 23 que eu estou na presença de Deus. Perdi até a conta, né? Me batizei em 99 para 2019, faz as contas. Você quer bom de conta? 20, né? Eu perdi até as contas. Agora eu pergunto para você, nesse tempo todo, você acha que eu já não ouvi más notícias? Claro que eu ouvi, meu querido irmão. Nesse tempo todo de igreja, será que a minha vida só foi mil maravilhas? Irmão, eu vou fazer 1 ano de casado, e nesse 1 ano, misericórdia, irmão, eu enfrentei algo que eu nunca imaginei que eu iria enfrentar na minha vida: a perca de alguém, da minha sogra. Imagina você vendo a tua esposa chorando, e você não ter palavras para você consolar. Tudo que você falar não tem sentido, porque é uma dor terrível, meu querido irmão. Era para ser 1 ano de felicidade, né? Não estou dizendo que não foi, não, mas a gente enfrentou assim meses terrível, meu irmão, de ficar 1 mês no hospital, vai e volta, naquela expectativa de que ela ia se levantar, porque a gente nunca quer que a pessoa vá, né? É ou não é? Claro que não. Nossa expectativa vai ser que a pessoa, ela se levante. Mas o que Deus fez? Deus escolheu levar. Mas imagina você, irmão, mal casei, já enfrentar uma situação difícil dessa. Mas engraçado, porque as pessoas viravam para minha esposa e falavam assim: nossa, mas como é que pode? Sua mãe faleceu e você está aí forte. É lógico, irmão, a gente tem Deus que nos sustenta. Mas a minha esposa, dentro dela, meu irmão, uma dor, misericórdia. Só quem já passou sabe disso. Mas a gente está o quê? A gente está firme. Agora, nesses anos todos que eu tenho de igreja, você acha que eu não foi só essa coisa que eu já passei, não? Já enfrentei dor da morte do meu pai, porque fui eu que socorri ele. Morreu no dia de Natal, inclusive. Natal agora vai fazer aniversário de morte dele. Mas eu vou ficar desesperado para quê? Socorri, fiquei o dia inteiro com ele lá no hospital. Eu passei o Natal no hospital. Quando foi 5:30 da tarde, veio a notícia: ó, seu pai faleceu. E aí? É horrível, irmão, terrível. Mas quando a gente está ouvindo a voz de Deus, é Deus que nos conforta, é Deus que nos ajuda. Nesses anos todos de igreja, irmão,
Com certeza eu já passei por situação difícil. Com certeza eu já ouvi más notícias, mesmo não querendo ouvir. Mas a que voz nós temos dado ouvido? Está entendendo isso ou não? Porque se eu não der ouvidos à voz de Deus, é claro que eu vou me desesperar. É claro que eu vou me descabelar. Porque a gente é o quê? A gente é ser humano. Ninguém é feito de quê? De ferro. Mas o detalhe é, se nós damos ouvido à voz de Deus, quem sempre vai estar do nosso lado vai ser Ele. Amém? Porque o Jairo, você acha que foi fácil ele ter ouvido isso? Ele foi procurar Jesus na expectativa da sua filha ser o quê? Curada. Não é sim ou não? Não, eu vou procurar Cristo, eu já ouvi falar tão bem dele, e minha filha vai ser curada. Ele vai colocar a mão na minha filha lá, minha filha vai ser curada. Eu sei disso. Com certeza a expectativa de Jairo era essa. Mas já pensou, no meio do caminho, estando do lado de Jesus, ele recebe a seguinte notícia: sua filha está morta. Imagina o coração dele de pai. Eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça dele, né? Nossa, mas você foi procurar Jesus e em vez de você ouvir uma notícia boa, você recebe uma notícia ruim dessa. Porque passa pela cabeça de muitos, não passa? Sim ou não? Nossa, você está na igreja. Às vezes o diabo usa até de pessoas para falar isso para você. É ou não é? Não, mas você está na igreja. Você é uma pessoa que serve a Deus e está acontecendo isso com você. Aconteceu com quem isso? Com Jó, né? Nossa, você adora esse Deus ainda? Você está leproso, cheio de lepra, cheio de mancha no corpo, mas mesmo assim você ainda adora a Deus ainda? Tenho certeza que você já foi questionado na sua fé. Eu já. Mas irmão, a quem nós temos ouvido? A que voz nós temos dado ouvidos? A voz de quem? De Deus. Porque se você dá ouvidos à voz de Deus, irmão, Deus sempre vai ter uma resposta para você. Amém? Sempre a vitória vai vir. Sempre o choro vai durar uma noite, mas sempre a alegria vem pela manhã. É o que você tem que entender isso. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo cadê Jesus? 1 Samuel capítulo 17, versículo 23. Eu esqueci de anotar o 26 aqui. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou me perder. Primeira Samuel capítulo 17, versículo 23. Olha só, o que é você dar ouvidos à voz de Deus? Né? É uma lição que a gente tem que guardar por toda a vida, meu querido irmão. Que na caminhada com Deus nem sempre vai ser flores. O Davi, ele disse, né? Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, a gente passa. Infelizmente, não queremos passar. Ninguém quer passar. Ninguém vai ser
desajuizado o suficiente para orar a Deus e falar: Deus, manda a luta. Ninguém fala isso, né? Deus, eu estou orando para que o Senhor me mande luta. Eu estou sem luta, Deus, manda a luta para mim. Manda má notícia para mim, Deus. Ninguém vai orar assim. Claro que não. Só se a pessoa tiver um parafuso a menos, né? Mas ninguém vai orar dessa forma. Mas mesmo sem querer, meu querido irmão, elas vêm. Deus permite que elas venham. Amém? Acharam? Diz assim, 1 Samuel 17, verso 23. Diz assim: e quando ele ainda estava falando, subiu o campeão Golias de Gate diante dessas palavras, e Davi então as ouviu, né? Sim ou não? Mas no versículo 26, pula lá para o 26. Na sua versão, na sua Bíblia está diferente a versão? Parece que ficou meio perdido. Algumas palavras, né? Muda bastante. Mas no versículo 26, o Davi, ele até ouviu o que o Golias disse. Que a gente ouve, né? Sim ou não? Mas uma coisa, meu irmão, é você ouvir, a outra coisa é você dar ouvidos. Sabia disso? Uma coisa é você ouvir, mas o que vai fazer a diferença é você dar ouvidos. Você não pode dar o quê? Ouvidos. Uma coisa é ouvir, outra coisa é dar ouvidos. Porque ouvir, a gente ouve qualquer coisa, não ouve? Vamos ser sinceros. A gente entra no supermercado, você não é surdo, nós não somos surdos, né? Aí no rádio do supermercado está tocando. Vou dar um exemplo. Está lá no rádio do supermercado: caneta azul, azul caneta, né? Você não vai ouvir? Nós não somos surdos. Mas uma coisa é você dar ouvidos, né? Que porcaria, né, irmão? Hoje o ser humano não tem gosto mais, né? Qualquer porcaria, qualquer lixo hoje em dia faz sucesso, né? Senhor da glória, volta logo. Então o Davi, ele não deu ouvidos ao Golias. Olha só, versículo 26. Então Davi respondeu: o que fará ao homem, ou seja, o que eu vou ganhar, o que ganha o homem que matar a esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Pois quem é esse incircunciso para afrontar quem? O povo de... Você vê que o Davi não deu ouvidos à afronta. Enquanto estava todo mundo lá apavorado, ai meu Deus do céu, Golias vai acabar com nós, o Davi estava preocupado com a recompensa de quem matasse o homem. Você consegue entender isso? O Davi simplesmente ele perguntou para os homens: o que ganha para quem matar ele, hein? Olha só, irmão, a diferença. Quando a pessoa deixa de ouvir a voz da razão e ouve a voz de quem? De Deus. E olha que o Davi ouviu o que o filisteu disse. O Golias chegou todo lá, né? Afrontando o povo. E aí, não tem homem não? Ninguém vai me matar não? Cadê o homem que vai me peitar aqui? E todo mundo ficou
balançando as pernas, né? Porque deram ouvidos a quê? A razão. Porque naturalmente, verdadeiramente, o Golias era maior do que eles mesmos. Se eles fossem agir com a própria força, eles iriam ser derrotados mesmo, porque o Golias era bem maior. E eles ficou tudo o quê? Apavorado, né? Mas o Davi não estava nem aí, irmão. O Davi até ouviu, né? Mas entrou aqui, saiu aqui, né? Porque no versículo 26 o Davi estava preocupado com o quê? Com a recompensa. E aí, que vai ganhar para mim matar esse cara aí? O que eu ganho? Por quê, irmão? Porque Davi estava dando ouvido à voz de quem? De Deus. E a gente? Será que a gente dá ouvidos? Será que a gente, diante de uma má notícia, a gente enxerga uma bênção nisso? A gente enxerga a vitória nisso? Porque, meu irmão, existem pessoas que quando estão passando por dificuldade, eles só enxergam só o negativo. Os discípulos, Jesus havia dito que para eles: o Filho do Homem vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. Mas o que os discípulos entenderam foi só o quê? Que Jesus iria morrer. Só isso que eles entenderam. Tem gente que é assim, né? Ele só entende só o negativo. Por quê? Porque a pessoa está dando ouvido à voz da razão. Eles entenderam só que Jesus iria morrer, mas esqueceram que Jesus iria ressuscitar. Às vezes tem pessoas que entendem só o negativo. Elas não entendem que depois de cada luta sempre existe vitória. Foi o que o Davi fez. O Davi não estava nem aí porque o Golias disse. Ele simplesmente ficou preocupado com o que ele iria ganhar para matar o homem, né? Amém? Então, meu querido irmão, dê ouvidos à voz de Deus. Não dê ouvidos à voz da razão, não. Porque o diabo ele usa da razão para tentar te parar. Amém? Mateus capítulo 14, nós vamos parar por aqui. Mateus 14, 17. Eu anotei o 18 também. Oh, Jesus amado. No caso eu não estou com a caneta azul, estou com a caneta vermelha, né? Daqui um dia eles vão inventar, né? Caneta vermelha. Até caneta virou música. Música. Não pode chamar uma porcaria dessa de música, né? Pelo amor de Deus. Mas enquanto tiver um bobo para ouvir, vai ter. Sempre vai ter. Ah lá, ficou rico. Com a caneta azul. Vou fazer uma música com a caneta vermelha também. Eu vou ficar rico também. Caneta vermelha. Vermelha caneta, né? Por causa de uma porcaria, o cara ficou rico, né? O cara nem canta, irmão. Caneta azul. Você vê que qualquer lixo hoje faz sucesso. Meu Deus do céu. Mas você vê que hoje, irmão, eu falo isso porque eu sou uma pessoa que gosta muito de som, de rádio. Hoje em dia o povo não está preocupado mais com música, o povo está preocupado com um barulho. Você pode observar.
Você pode ver hoje em dia, quando você vê um carro assim, um carro passando na rua com som alto, é só barulho. Porque se você for prestar atenção nas letras das músicas, é tudo porcaria. Antigamente não, antigamente o povo se preocupava em ouvir a música. Você pode ver que antigamente não tinha esses carros com caixa de som, essas badulaqueiras todas, né? Antigamente não tinha isso, antigamente era só o toca-fita, era o som na porta do carro, não é? A pessoa só ouvia para ela só. Hoje em dia não, irmão. Hoje em dia o povo está preocupado com o barulho, está preocupado em incomodar os outros, né? Incomodar o vizinho. Eu falo uma coisa para você, que até no meio evangélico, o povo hoje em dia não está preocupado com louvor, está preocupado com o barulho que a música faz. Porque hoje em dia tem funk evangélico, hoje em dia tem balada evangélica, hoje em dia tem não sei o que lá evangélico, hoje em dia, daqui um dia vai ter carnaval evangélico, rap evangélico, já tem, né? Rap evangélico, daqui um dia vai ter maconha gospel, crack santo, eu não sei, irmão. O povo hoje em dia quer transformar a igreja de Cristo num, né? Misericórdia, volta logo, Jesus, pelo amor de Deus, volta logo, né? Daqui um dia eles vão inventar, né? A Bíblia azul, né? Não sei, que essas coisas estão contaminando o povo evangélico, né? A porta está estreita, a pessoa está querendo enlarguecer ela. Nunca vi isso. A porta continua estreita, né? Nesses dias eu vi algo nós já vamos ler já, mas eu vi algo na internet que eu fiquei de boca aberta, irmão. Teve um pastor de uma igreja aí, que ele pintou a igreja dele de preta, a igreja dele inteirinha preta. Ministro, o que o senhor tem contra a cor preta? Nada, eu amo a cor preta. Só que para a igreja, irmão, não tem nada a ver. Ele quebrou o púlpito da igreja e transformou num palco. Se você tem meu WhatsApp, eu vou colocar esse vídeo, vou te mostrar depois, para você ver o absurdo, o que as pessoas estão transformando a igreja de Cristo, né? Não, mas tem que atrair o jovem. Mas atrair o jovem oferecendo o que o mundo tem? Então não precisa, irmão. Está amarrado, né? Misericórdia. Jesus, volta logo. Acharam aí? Nossa, ministro, mas o senhor é quadrado, hein? Que bom. É melhor ir quadrado para o céu do que redondo para o inferno, né? Pelo menos a gente vai passar na porta, né? Aí redondinho lá para o inferno lá, né? Deus me livre. Vamos lá. Mateus 14, 17. E disseram, pois então eles: não temos nada a não ser 5 pães e dois peixinhos. Eles tinham razão no que estavam falando? Sim ou não? Sim. O que tinha ali diante daquela multidão era 5 pães e 2 peixes mesmo. Mas o que Jesus disse no versículo 18? Ele respondeu, pois então Jesus: tragam, pois, para mim. Então acabou, meu querido irmão. Coloca diante de Deus, ainda que você não saiba o que fazer com os seus olhos diante de uma má notícia, mas não deixa se levar pela voz da razão. Coloca diante de quem? De Deus, que Ele vai te ajudar a resolver. Amém? Você entendeu o recado? Sim ou não? Então vamos aplaudir nosso Deus, em nome de Jesus Cristo.